Bom dia, amada igreja. É uma alegria estarmos reunidos aqui nessa manhã diante do único Deus verdadeiro, nos colocarmos diante da sua palavra para sermos alimentados, encorajados, para celebrarmos a nossa nova vida em Cristo. Você já ouviu a expressão anos-luz? Você sabe o que significa? Quando alguém diz, existe uma outra galáxia a anos-luz da nossa. Você sabe o quanto é um ano-luz? A ciência diz que a luz viaja pelo vácuo do espaço a aproximadamente 300 mil metros por segundo. E um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano nessa velocidade absurda. Os astrônomos já falaram de uma estrela que estava a aproximadamente 33 anos-luz de distância do nosso planeta. Se viajássemos a 1 milhão de quilômetros por hora, nós levaríamos 33 anos para chegar até a estrela. E os astrônomos dizem que, chegando lá, depois de 33 anos, essa estrela muito provavelmente já estaria morta há mais de 25 anos. Quando você olha para o céu e você vê as estrelas lá em cima, algumas delas já morreram. O que nós estamos vendo, na verdade, é a luz que essa estrela irradiava e está viajando através dos anos em uma velocidade absurda na nossa direção. Lembre-se disso quando você olhar para o céu. Algumas estrelas estão brilhando lá em cima como se elas ainda estivessem vivas, mas na verdade elas já morreram há muito tempo. Nessa manhã nós vamos conhecer uma igreja que era como uma estrela morta. A igreja da cidade de Sardes estava morta, mas ainda brilhava por conta de um passado glorioso, mas que não correspondia mais à sua realidade. Nós vamos estudar nessa manhã a carta que o Senhor Jesus enviou essa igreja, confrontando essa igreja com um choque de realidade. E de coração aberto, nós como igreja do Senhor Jesus no século 21 vamos nos colocar com humildade diante do texto sagrado, clamando a Ele para que, se necessário for, Ele use esse mesmo texto bíblico para dar um choque de realidade em nós. Será que somos como Sardes? Será que estamos caminhando para nos tornarmos como Sardes? Será que estamos mortos enquanto achamos que estamos vivos? Quero responder essas perguntas com você nessa manhã, olhando para a carta que o Senhor Jesus escreveu para Sardes, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Enquanto você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, gostaria de compartilhar com você um pouco, alguns detalhes sobre essa carta. Se trata de uma carta profética, com uma linguagem apocalíptica, escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas que estavam na região da província romana da Ásia. Ele escreveu essa carta enquanto ele estava exilado na ilha de Pátimos. Ele estava lá exilado por conta da palavra de Deus. E enquanto ele estava lá, exilado, ele teve 4 visões sobrenaturais, onde Deus revelou para ele aquilo que ele faria no fim dos tempos através de Cristo Jesus, o seu Filho. Então João aqui, ele está abordando as situações desafiadoras que as igrejas daquela região estavam enfrentando, mas ele também está fazendo profecias a respeito do futuro, apontando para o que Jesus vai fazer lá na frente. Ele registra aqui a revelação da vitória final de Cristo. Ele descreve a maneira como Jesus vai concluir a história. Apocalipse é sobre como Cristo, o Rei, logo virá e irá derrotar de forma definitiva Satanás e os seus agentes e vai recolher o povo de Deus para a eternidade, onde desfrutaremos da presença de Deus, livres do mal, livres do pecado, livres da dor, da morte e do sofrimento para todo sempre. É por causa dessa vitória garantida por Jesus que as igrejas da Ásia deveriam permanecer firmes, fiéis. Mesmo diante da tirania do Império Romano, mesmo diante da libertinagem moral que dominava a sociedade. Mas esse chamado é para as igrejas da Ásia, mas é para todas as igrejas do mundo através dos séculos. Apocalipse nos chama a permanecermos submissos, fiéis a Cristo, enquanto aguardamos a sua vinda. Por quê? Porque Cristo vence no final. E quem estiver em Cristo, vence com Ele. É sobre isso que é a carta de Apocalipse. Eu quero ler com você Apocalipse 3, do versículo 1
ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas, se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, diante da Tua palavra nessa manhã, nós clamamos a Ti, para que o Senhor dê a cada um de nós nessa manhã ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a essa igreja, ó Deus, através da Tua palavra. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, para que a gente possa olhar para a palavra e enxergar o Teu Filho. Só Ele pode dar vida aos corações. Apenas um pequeno vislumbre de Cristo seria o suficiente para uma vida inteira. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, e a nossa oração em Cristo Jesus o Salvador. Amém. A gente leu a 5ª das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. A carta escrita para a igreja da cidade de Sardes. Sardes estava a 64 quilômetros de Tiatira e era uma cidade dividida em 2 partes. Parte da cidade de Sardes se estendia por uma planície fértil, onde era concentrada a agricultura da cidade. Mas a parte mais importante da cidade estava localizada num alto de um monte, numa encosta bem íngreme, que era cercada por uma muralha rochosa natural que protegia a cidade como uma fortaleza. A cidade de Sardes era considerada praticamente como impenetrável por causa dessa formação rochosa. No passado, muitos anos antes daquela região se tornar uma província romana, a cidade de Sardes foi a capital do reino da Lídia. E naquela época a cidade enriqueceu muito, ganhou muita fama debaixo do governo de um famoso rei, um homem chamado Creso. Sardes teve esse status de riqueza, esse status de poder, prestígio, até que seu rei é derrotado pelos persas. E aí, tempo depois, os persas perdem o controle para os Seleucidas. E aí, Roma surge e, através da guerra, finalmente assume o controle de Sardes. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi arrasada por um terremoto. E o próprio imperador de Roma investiu na sua reconstrução pela grande consideração que ele tinha pela cidade por conta do seu passado glorioso. Por isso, Sardes era uma cidade muito leal a Roma e desfrutava desse histórico de prestígio, glória e riqueza. Os cidadãos de Sardes se orgulhavam desse passado glorioso. Eles tinham uma visão elevada de si mesmo. Em outras palavras, Sardes se achava. Mas ela se achava não por conta de como ela era no presente, mas por conta daquilo que ela foi no passado. Os cidadãos de Sardes tinham uma visão da cidade que estava desconectada da realidade. Porque Sardes foi rica, ela foi famosa, ela foi gloriosa, ela foi muito poderosa e muito importante, mas ela não era mais o que ela foi um dia. Ela não estava mais na mesma posição. E essa visão desconectada da realidade que a cidade tinha de si mesma, também era verdade dentro da igreja cristã que havia ali em Sardes. A igreja de Sardes estava desconectada da sua realidade. Era uma igreja que vivia de uma fama passada, de algo que ela foi no passado, mas não era mais. Existiam diversos templos pagãos em Sardes, como era na grande maioria das cidades romanas. Mas a igreja de Sardes não era perseguida pelos pagãos e não tinha problema com nenhum deles.
Na cidade de Sardes havia uma comunidade judaica relativamente grande. Havia uma grande sinagoga ali. Mas a igreja de Sardes não era perseguida pelos judeus e nem tinha problema com eles também. A igreja de Sardes não enfrentava nenhuma ameaça externa e também não tinha nenhuma ameaça interna, diferente de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, por exemplo, que tinham que estar ali atentos lidando com falsos mestres infiltrados. E foi justamente essa posição confortável, tranquila, a fortaleza impenetrável, que levou essa igreja a baixar sua guarda, a ficar desatenta, desleixada, descompromissada, medíocre, aí começar a adormecer espiritualmente. E aí o Cristo glorificado, revelado ao apóstolo João em uma visão, ele ordena que ele registre as suas palavras e entregue para o mensageiro da igreja em Sardes uma carta que vai dar um choque de realidade em Sardes e chamar essa igreja para um despertar espiritual. Essa carta confronta essa igreja com um choque de realidade, mostrando para ela que ela não é mais a igreja que ela foi um dia. Que boa parte daquele grupo está enganado sobre si mesmo e que eles precisam acordar antes que seja tarde. Cristo vem a eles como aquele que está em um relacionamento com a sua igreja e como aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Justamente o Espírito que é capaz de dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz no começo da carta: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Cristo está dizendo o seguinte: Sardes, eu venho a você com graça. E eu somente sou aquele que tem um remédio para curar o mal que te aflige. Você está morta espiritualmente, mas eu sou aquele que pode te dar o Espírito Santo de Deus e te vivificar. Talvez, irmãos, essa carta, dentre as 7 cartas que a gente tem no começo de Apocalipse, seja mais importante para nós pensando na nossa realidade como igreja. Porque hoje, não estamos debaixo de perseguição, não estamos lidando com hereges infiltrados na liderança da nossa igreja. Nós estamos em uma igreja muito bem estruturada, saudável, brilhante, vibrante, que está crescendo. E glória a Deus por isso, graças a Deus. Porém, nessa posição, precisamos estar vigilantes, despertos, porque é fácil para nós nos acostumarmos com esse cenário, começarmos a negligenciar a nossa vida espiritual, acomodados. É fácil entrar no piloto automático, bater o ponto de final de semana, participar das programações, mas sem de fato estarmos com o nosso coração no Senhor. Então vamos colocar a nossa vida diante da palavra de Deus, vamos despertar espiritualmente, vamos deixar a palavra dar esse choque de realidade em nós, para a gente descobrir se somos como Sardes ou não. Se estamos vivendo um cristianismo inofensivo, uma religião automática, sem verdadeira devoção, sem vida. E o primeiro choque que vem nessa carta com Cristo denunciando a vida de aparência de Sardes. Geralmente as cartas das 7 igrejas começam com um elogio, e aí elas trazem uma exortação e uma promessa de vitória final. Aqui não tem elogio no começo não. Logo de cara, o Cristo glorificado mostra para Sardes que ele é aquele que vê além das aparências. Ele diz que essa igreja tem fama de estar viva. Ela possui uma certa reputação. Era uma igreja que tinha uma rotina de culto. Era uma igreja que se reunia com frequência. Era uma igreja que, de certa forma, era reconhecida pela cidade. A cidade de Sardes, assim como Tiatira, era conhecida pelo comércio de tecidos. Roupas eram um assunto muito importante em Sardes. Era uma cidade que se importava muito com o exterior, com a imagem. E quem via Sardes por fora, quem via a igreja de Sardes por fora, via uma igreja bem vestida, vibrante, que tinha um bom relacionamento com a comunidade, que tinha simpatia do povo. Mas não como a simpatia que a igreja da igreja primitiva de Atos tinha. Aqui a situação é diferente. Cristo vem dizer que apesar da boa reputação de Sardes, ele conhece a realidade dessa igreja e na verdade ela está morta espiritualmente. Cristo viu
através das obras dessa igreja e as julgou como imperfeitas, incompletas diante de Deus. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus é um Deus mesquinho, que rejeitou o serviço de Sardes porque não estava no nível que ele queria? Não se trata disso. Jesus está dizendo que ele olhou através das obras, ele olhou para o coração daquela igreja, e apesar da fama, ele não viu zelo. Ele não encontrou real devoção. Não havia paixão. Não havia vida espiritual. Era tudo automático, mecânico. Era uma religiosidade vazia. Eles haviam aprendido a se comportar como cristãos. Eles haviam aprendido a adorar como cristãos. Mas não havia de fato devoção, comprometimento, um coração cristão naquilo que eles faziam. A gente pode perceber um cristianismo nominal em Sardes. A gente pode perceber isso no fato de que, enquanto as outras igrejas das 7 províncias da Ásia estavam sendo perseguidas por judeus e romanos, Sardes estava muito bem, obrigado. Era um cristianismo inexpressivo. Era um cristianismo inofensivo, aguado. Um cristianismo que é amigo da cultura. Sardes, por estar confortável demais, segura demais, em paz demais, livre de dilemas morais, livre de perseguição, eles abaixaram a guarda, deixaram de vigiar e entraram nesse cristianismo de aparências. Houve amor, houve devoção, houve fé verdadeira no passado, mas agora era tudo religião morta. Não havia em Sardes vida espiritual além das aparências. Era uma formalidade vazia do Espírito Santo. Cristo dá um choque de realidade em Sardes dizendo: acordem. Acordem para a realidade de vocês. Eu estou vendo além das aparências, além da reputação, e vocês estão mortos. Essa é a realidade. Não se enganem, acordem. Esse trecho está nos ensinando sobre a necessidade de nós, como igreja, estarmos vigilantes e atentos para a nossa própria vida. Se não vigiarmos, é fácil escorregarmos para um cristianismo confortável, superficial e inofensivo. Existe uma frase que é atribuída ao escritor Ariano Suassuna, não sei se é dele mesmo, mas é atribuída a ele, que ele diz: das águas bravas eu me guardo, das águas mansas Deus me livre. Uma vida muito confortável, livre de desafios, livre de dilema, é um perigo para a alma do cristão. Eu não estou dizendo que a gente tem que caçar problema. Vamos caçar sofrimento. Vamos provocar o mundo. Para que assim a gente seja perseguido. A gente não precisa fazer isso. Basta nos posicionarmos. Basta levarmos a palavra de Deus a sério. Basta buscarmos realmente uma devoção real, sincera e radical ao Senhor Jesus. E as águas bravas vêm. A zona de conforto nos leva a minguar espiritualmente. Até o ponto de estar quase morto. Até o ponto de sermos desleixados no nosso compromisso com o Senhor. Nos tornamos preguiçosos, acomodados. Começamos a viver uma religião vazia. Esse trecho está nos ensinando que é possível a gente cantar louvor sem de fato ter um coração grato e maravilhado com a graça e glória de Deus. É possível estarmos envolvidos na igreja, participando dos cultos, participando de ministérios, sem de fato ter um coração que deseja, com sinceridade, honrar a Cristo de todo o coração. É possível uma igreja ser ativa, cheia de programas, e até mesmo ter um impacto social admirável na cidade, sem ser uma comunidade que de fato é uma expressão do reino de Deus. Esse texto está nos alertando sobre o perigo de viver uma vida cristã de aparências. Ele está dizendo que a vida cristã de aparências é uma vida de obras incompletas. Porque nessa vida tem obras, mas não tem coração. O Senhor sonda o coração e as mentes. Ele é aquele que, com um choque de realidade, ele diz àqueles que vivem de aparência: ai de vocês, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ele conhece a realidade. Ele sabe quando uma igreja está morta. Ele não está preocupado com as aparências. Ele vê se a vida espiritual, devoção, zelo por trás das aparências. Donald Grey Barnhouse, ele foi um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Suas pregações eram transmitidas pelo rádio no país inteiro. Em uma das suas mensagens, ele fez uma reflexão interessante. Ele tentou responder a seguinte pergunta: como seria a realidade de uma cidade dominada por Satanás? Tente imaginar isso. Satanás é o prefeito daquela cidade. Talvez você responderia algo do tipo: com certeza Satanás vai fechar todas as igrejas e vai transformar tudo em boate. Vai ter imoralidade nos outdoors, droga vendida na feira, o povo vai andar tudo bêbado. E pode ser. Você não está errado. Afinal, Satanás ele pode e ele quer promover a degradação moral da sociedade nesse nível. Ele está fazendo isso. Mas a resposta do pastor Donald Barnhouse é bem interessante. Ele especula o seguinte: se Satanás assumisse o controle de uma cidade, todos os bares seriam fechados. A pornografia seria banida. E as ruas, limpíssimas, estariam cheias de pessoas muito bem arrumadas, sorrindo umas para as outras. Não haveria palavrões. As crianças responderiam: sim, senhor, não, senhora. E as igrejas estariam lotadas todos os domingos, onde Cristo não é pregado e nem adorado. Esse pastor, de forma alguma, está fazendo uma defesa em favor da degradação moral da sociedade, de uma vida perversa e satânica. O que ele quer mostrar é que sem Cristo, sem o Evangelho, isso tudo é apenas moralidade vazia. Há uma aparência de justiça, há uma aparência de religiosidade, mas estão todos mortos. A declaração desse pastor me faz pensar na grande onda de conservadorismo que paira sobre a igreja evangélica no Brasil. Principalmente por conta da histeria política que tomou conta do nosso país diante do avanço da nova esquerda com seus ideais progressistas. Surgem livros, filósofos, filmes, plataformas de streaming, figuras públicas e políticas, num forte movimento conservador que defende os valores cristãos, que promovem os ideais conservadores, mas vazio de Cristo. A gente tem muito em comum com as pautas conservadoras. Existem muitos pontos da ética cristã que estão sim alinhados com as pautas conservadoras, mas cuidado. Não se deixe iludir por nada disso. Não vai confundir focinho de porco com tomada. Não misture joio com trigo. Conservadorismo é uma poça de água da chuva. Ela pode até parecer limpa, mas ela não é apropriada para matar a tua sede. Ela não é suficiente para te dar um banho completo. E é rasa demais para você dar um mergulho. Se você abraçar o conservadorismo com expectativas redentoras, ele por si só vai levar você, assim como tem levado muitos, a uma vida de aparências, de obras incompletas. Uma vida que está preocupada com o exterior, está preocupada com aquilo que é externo, e vai levar você a negligenciar o seu próprio coração. Vigie, esteja alerta, porque Cristo nessa manhã, Ele está olhando através das suas obras. Ele olha através do seu louvor. Ele olha através do seu serviço. Ele olha através de toda a sua vida e Ele vê se suas obras são incompletas ou não. Ele vê se é de coração ou se você está apenas repetindo uma religiosidade que você herdou ou aprendeu de alguém. Deixa eu falar com as crianças e juventude aqui presente. Principalmente você que cresceu na igreja. Você que cresceu num lar cristão. Você que aprendeu a orar desde cedo. Você que aprendeu as histórias da Bíblia. Você que anda na linha e se comporta da forma que a igreja e seus pais esperam de você. Tudo isso é uma bênção. Deus seja louvado porque você teve a oportunidade de receber essa instrução e cresceu nesse cenário.
Mas haverá um momento da sua vida em que você precisa reconhecer que suas obras são incompletas, que você precisa ir mais fundo. Haverá um momento em que você vai precisar render o seu coração ao Senhor, que você vai precisar ir além das aparências. Você vai precisar receber a palavra de Deus no seu coração com fé e construir a sua vida na rocha que é Cristo. Ou você vai continuar vivendo uma vida de aparências, em que a sua fé é a fé dos seus pais. E você que já pertence a Cristo, vigie e esteja alerta. Atento às águas mansas da vida, para não entrar no automático. Para não fazer o básico de forma superficial. Talvez até rigorosa e disciplinadamente, mas numa vida vazia de poder. Vazia de vida espiritual. Tome cuidado. Vigie. É possível. E é até mais fácil aprender a viver se comportando como crente, de uma forma que ninguém vai pegar no meu pé, mesmo estando morto por dentro. Mas Cristo nos conhece. Ele examina as nossas obras. Se você está no piloto automático religioso, se o teu cristianismo é nominal, se ele é inofensivo, é um cristianismo que não permeia todas as áreas da sua vida, se a pessoa de Jesus é alguém que não se passa pela sua cabeça, não é alguém com quem você caminha junto, com quem você compartilha e dedica a sua vida, você está vivendo de aparências e morto por dentro. Faça um teste. Pegue o que você oferece a Deus hoje, oferece para o teu cônjuge, oferece para os teus amigos, oferece para o teu chefe. O que eles vão te dizer? Eles vão permanecer na tua vida? Então, se nessa noite você reconhece que você está vivendo de aparências, que você tem uma reputação que não condiz com a realidade do seu coração, porque você está morto por dentro, clame a Cristo para que Ele te dê o Espírito Santo e te vivifique. Você não pode se trazer de volta à vida. Você precisa ser vivificado e somente o Espírito pode fazer isso por você. Jesus faz isso e Ele nos conta como. Se você está aqui nessa manhã e você percebe que você é membro da igreja de Sardes, você se identifica com esse texto que o texto está descrevendo aqui. Mas se você também não se identifica, mas teme as águas mansas, como é que alguém que está morto por dentro pode voltar a viver? Como é que aquele que está quase morrendo, desfalecendo, pode fortalecer o que resta? Como é que aquele que está vivo pode vigiar e se guardar dos perigos das águas mansas que levam a gente para um cristianismo de aparências? É aqui que entra o segundo choque de realidade da carta. Isso nos ensina que o poder do Evangelho é a resposta. É o poder do Evangelho que nos leva a viver uma vida que é condizente com a nossa realidade espiritual. Uma vida que não é uma incoerência, como uma vida de aparências. A igreja de Sardes foi alcançada pelo Evangelho. Eles foram transformados pela graça de Deus. O agir de Deus na vida dele foi grande, foi nítido, tão nítido, que eles tinham uma reputação por causa disso. E Sardes agora está nessa situação de letargia espiritual, de apatia, de religiosidade vazia, porque eles se esqueceram, eles se afastaram, eles deixaram de dar importância para o Evangelho que os alcançou. É por isso que nesse segundo choque de realidade, Jesus os chama a tomar um caminho de volta. Como é que Sardes poderia voltar a ter vida espiritual? Somente pelo poder do Evangelho. É por isso que Jesus diz: acorda, Sardes. Lembre-se do que vocês ouviram lá no passado. Lembre-se da mensagem de arrependimento, da mensagem de fé em Jesus que vocês receberam. Essa mensagem que vocês abraçaram no passado e obedeceram. Arrependam-se e creiam em Jesus. Lembrem-se do Evangelho. O Evangelho iria vivificá-los. O Evangelho era capaz de fortalecê-los, mantê-los firmes. Eles chegaram nesse estado aqui porque eles deixaram o Evangelho. Entraram no automático da vida cristã. Se esqueceram do coração da vida cristã, que é o Evangelho. Na história de Sardes, existem 2 episódios em que Sardes foi pega desprevenida porque estava dormindo. Literalmente dormindo. Em 549 a.C., Ciro, o persa,
enquanto a cidade toda estava dormindo sem vigias, ele com o seu exército escalou as muralhas impenetráveis de Sardes e dominou a cidade. A cidade estava ali, não. A gente está aqui muito bem protegido, não vai acontecer nada com a gente, vamos dormir. Antíoco, em 218 a.C., depois de ler um relato militar da maneira como Ciro, 300 anos antes, invadiu Sardes, ele fala assim, eu vou tentar fazer esse negócio de novo. Ele repete a mesma estratégia e Sardes é pega desprevenida mais uma vez porque estava dormindo. Sardes não estava atenta para os perigos. Sardes achava que era impenetrável, invencível. Tinha um excesso de confiança e se deu mal porque dormiu e não vigiou. E Jesus está dizendo aqui que aquilo que aconteceu com a cidade porque eles não vigiaram, porque eles não estavam atentos, não estavam acordados, vai acontecer com eles também se eles não retornarem para o Evangelho. Se eles continuarem nessa vida de aparência e não voltarem para o Evangelho, eles vão ser pegos de surpresa por Jesus. Jesus dá esse choque de realidade, dizendo para eles, retornem para o Evangelho para ter vida espiritual. Eu vou vir de surpresa, como um ladrão na noite. Vou vir ladrão na noite contra vocês. E aí ele aponta para alguns poucos da igreja de Sardes. Alguns poucos que são um exemplo do poder do Evangelho. Porque existia em Sardes um pequeno grupo de cristãos que, apesar do estado atual de morte espiritual da igreja, eles ainda provavam do poder do Evangelho. Eles não haviam abandonado o Evangelho. Eles não estavam vivendo uma vida de aparências que não condizia com a realidade. Esse pequeno grupo vivia de forma digna do Evangelho. Quando eles confiaram em Jesus pela fé, a roupa suja do pecado foi tirada. Eles estavam agora revestidos de vestes novas, puras, limpas, justificados. E o tempo passou e eles permaneceram no Evangelho. Eles não deixaram de levar Jesus a sério. Eles continuaram vivendo em santidade. Eles continuaram buscando uma devoção que vai além das aparências. O Evangelho chegou naquela igreja, transformou, salvou pessoas naquela igreja, e aqueles que permaneceram no Evangelho, pelo poder do Evangelho, viviam de forma condizente com a realidade. Estavam vivos de verdade, por causa do poder do Evangelho na vida deles. Esse trecho está nos ensinando que o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem da salvação, as boas notícias de que Deus enviou Jesus para salvar pecadores, ela não é somente fundamental para o começo da nossa caminhada com Cristo. Mas o Evangelho é essencial enquanto a gente caminha. Quando nos esquecemos do Evangelho, a mensagem que ouvimos e recebemos salvação, logo deixamos de vigiar. Logo começamos a adormecer espiritualmente. Logo abrimos brechas para o pecado em nossa vida. Logo passamos a tratar nossa comunhão com Deus de forma fria e automática. Logo passamos a viver de aparências e morremos espiritualmente. Esse trecho nos ensina que pela fé no Evangelho, nós recebemos a vida nova. E pela fé no Evangelho, vivemos essa vida nova. A mensagem da salvação, que fala de quem Jesus Cristo é e o que Ele fez por nós, ela protege o nosso coração da dormência espiritual. Ela protege o nosso coração de uma vida hipócrita de aparências. Somente pelo poder do Evangelho a gente é capaz de viver uma vida coerente, que não é desconectada. É por isso que a gente precisa retornar para o Evangelho de novo e de novo. A gente precisa banhar o nosso coração todos os dias nas águas da graça de Deus que jorram da cruz de Cristo. Porque sem o Evangelho a gente fraqueja, a gente baixa a guarda. A gente começa a viver um cristianismo frouxo e legalista. Quando eu era adolescente, eu tinha um grupo de amigos. Eles não eram da mesma igreja que eu. Eles também eram crentes. E era um grupo de amigos que tinha uma igreja menor, simples. E esse grupo de amigos amava o Evangelho. Eram adolescentes que amavam a Jesus. Crentes de verdade. E como a igreja era pequena, boa parte do serviço ali, das reuniões da juventude, eram tocadas por eles mesmos. Tinha um ministério de adolescentes que juntava jovens adolescentes, porque era um grupo muito pequeno. E em um determinado momento da história deles, eles começaram a ter algumas ideias. E se a gente apagar a luz e colocar uma
umas luzes meio coloridas, assim, uns holofotes, uns flash no louvor. Eu tenho uma máquina de fumaça em casa, eu posso emprestar para a igreja. E se a gente mudar o nosso repertório e colocar umas músicas gospel que estão bombando? E se a gente fazer uma programação um pouco mais dinâmica, mais divertida, mais descolada? E assim foi. O louvor ficou top, parecia um show. O culto era um espetáculo. O tempo de pregação foi reduzido. A mensagem era sempre rasa. Comovia a galera, fazia o povo chorar. E a reunião deles bombou. O culto de teens e de jovens deles começou a estar sempre lotado. Adolescentes de outras igrejas saíam de suas igrejas, deixavam suas reuniões para irem lá no sábado à noite. Os pastores ficaram tudo maluco. Não havia conversões, não havia santidade, não havia compromisso com o Senhor Jesus. Mas por fora, quem via de longe, via o agito. Mas a vida espiritual daquele grupo que era fiel começou a se apagar. Por quê? O evangelho começou a ser negligenciado. E pela graça de Deus, o final da história desse grupo não é trágico. Porque antes que o Senhor Jesus viesse como ladrão na noite, em uma reunião lotada, cheia de gente, eu estava lá, faltei na minha reunião de adolescentes para estar lá. Depois de se darem conta que eles estavam morrendo espiritualmente, o líder do ministério tomou o microfone numa reunião e deu um basta. Eles reconheceram que tudo aquilo ali precisava acabar. Que eles tinham abandonado o evangelho, que eles precisavam retornar. Naquela noite ele pregou o evangelho com as luzes acesas. Não teve louvorzão worship com gente tocando música no fundo, não teve jogo de luzes, não teve nenhum climinha, apenas o evangelho. E sábado seguinte, a reunião dele estava vazia. Mas os poucos que ficaram tinham um compromisso real com Jesus pelo poder do evangelho na vida deles, vivendo de maneira digna do Senhor, sem contaminar suas vestes. E eles vivem assim até hoje. Diante do que a palavra de Deus está nos dizendo sobre a importância do evangelho, o quão importante é o evangelho na sua vida? Onde é que está o evangelho na sua vida hoje? Será que temos entre nós alguém aqui que diz: eu ouvi o evangelho lá atrás num culto especial, eu ouvi o evangelho num acampamento da igreja, eu repeti uma oração e o evangelho ficou lá? Talvez o evangelho seja um evento passado para você. Você não permaneceu no evangelho, você não levou ele contigo. Se o evangelho não é presente na sua vida hoje, com toda certeza, você não está experimentando vida espiritual de verdade, porque é impossível ter vida espiritual sem o evangelho. Sem o evangelho é tudo automático. A gente faz as coisas de qualquer jeito, por fazer, ou com a motivação errada, ou sem motivação alguma. Sem o evangelho, toda a vida cristã fica morta, vazia, fraca e sem sentido. Sem o evangelho, você pode até ter aparência de que você está vivo, porque você aprendeu a se comportar como crente, mas lá dentro não tem vida espiritual. Então, se nessa noite, diante da palavra de Deus, você reconhece que essa é a sua condição, de uma vida desconectada da realidade do evangelho, volte para o evangelho. Lembre-se da mensagem de salvação que você ouviu. Arrependa-se e coloque sua confiança em Jesus. No momento em que você colocar a sua fé em Jesus, os seus pecados são perdoados. O Espírito te vivifica de forma sobrenatural. Mas se você não voltar, não existe garantia nenhuma de que você é verdadeiramente cristão. Você não está seguro. Não existe garantia de que você é salvo se você abandona o evangelho. Arrependa-se antes que Cristo venha como ladrão da noite contra você. Acorde e corra para a cruz em busca de perdão e vida. E você que está aqui nessa noite e é um dos poucos que não contaminou as suas vestes. Você que foi encontrado por Jesus e não o abandonou. Você que recebeu o evangelho e desde então está vivendo no poder do evangelho. Que Jesus seja sempre a motivação do seu coração. Que Jesus esteja sempre no centro da sua vida. Que a vida que você vive no corpo hoje, que você viva pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. Cristo vive em você.
Fique esperto. Não deixe de vigiar. Satanás, ele quer te extrair você. Ele quer tirar o seu foco do evangelho. Ele quer você morto. Cuidado. Como é que você se protege de Satanás? Com o mesmo evangelho que te salvou. É pegando o evangelho para o seu coração todos os dias. É todos os dias se retornando para as verdades de quem Cristo é e aquilo que Cristo fez por você. É se lembrando, agradecendo, é depositando a sua esperança, a sua alegria, a sua confiança no evangelho. É abrindo o coração para todas as bênçãos espirituais que Deus derramou na sua vida de graça, por amor através da cruz. É o evangelho que vai manter o seu coração batendo para que você não morra espiritualmente e não caia na tragédia de uma vida de aparências. Tendo fama de estar vivo, mas estando morto por dentro. Que nós, como igreja do Senhor, como comunidade de Cristo em Bragança Paulista, que o evangelho seja sempre pregado e anunciado nos nossos cultos. Que o evangelho esteja no coração de todos os nossos ministérios. Que o evangelho permeie a nossa comunhão. Que Cristo seja sempre a razão da nossa adoração. Sempre adorado, porque no evangelho está o poder de Deus que vai continuar mantendo essa igreja viva. Que vai proteger essa igreja de uma vida de aparências. E por último, Cristo encerra sua carta com o último choque de realidade, dizendo que aqueles que não estão vivendo uma vida desconectada da realidade, eles serão reconhecidos por Cristo. O cidadão comum de Sardes, ele não era capaz de distinguir quem estava vivo de verdade ou não. A igreja de Sardes, no estado em que ela estava, ela conseguia enganar muita gente. Talvez eles estivessem se enganando, achando que estavam bem na fita, quando na verdade estavam mortos. Mas Cristo está dizendo que aqueles que não estão vivendo de aparência, uma aparência religiosa, mas que estão verdadeiramente vivos, no poder do evangelho, esses vão andar com ele, vestidos de branco. Naqueles dias, quando havia alguma festa dedicada a alguma divindade, as pessoas que estavam com suas vestes sujas, elas eram barradas. Elas não podiam participar. Só entrava quem estava muito limpo. Jesus está dizendo aqui que aqueles que confiam no evangelho, eles serão reconhecidos como aqueles verdadeiramente justos. E eles serão separados daqueles que aparentam estar justos, mas não estão. Jesus também promete que estes, os vencedores, os que confiam no evangelho, aqueles que estão vivos, eles jamais terão seus nomes apagados do livro da vida. Eles serão reconhecidos diante de Deus Pai dos anjos. Todas as cidades naquela época, eles tinham livros com os nomes dos seus cidadãos. Quando chegava alguém na cidade, essa pessoa era acrescentada na lista. Se essa pessoa era expulsa ou morria, talvez expulsa por ter cometido um crime, essa pessoa era removida da lista. Cristo está dizendo que aqueles poucos fiéis de Sardes que confiam e vivem no evangelho, eles têm a salvação deles garantida. Porque o evangelho os mantém vivos, seguros até o final. Até o dia em que eles vão estar diante de Deus e haverá esse acerto de contas. Cristo está mostrando para Sardes que ele reconhece quem está vivo e quem não está. E que um dia ele vai deixar isso claro publicamente diante dos olhos de todos. Então, depois de ensinar como o evangelho é importante para o começo da caminhada, depois de ensinar como o evangelho é fundamental ao longo da caminhada, para que a gente não morra pelo caminho, Cristo agora ensina aqui como o evangelho é fundamental para o final da jornada. Quando nós estivermos diante dos portões da eternidade. Porque somente aqueles que estão em Cristo, que confiaram no evangelho até o fim, é que têm a sua salvação garantida e serão reconhecidos por Cristo. Para nós, é confuso. Para nós é difícil dizer quem está vivo ou não. As pessoas podem nos enganar com uma boa imagem. A gente pode se enganar. Não somos capazes de sondar os corações e as mentes. Não vemos com clareza.
não julgamos com perfeita justiça. Mas o que é confuso e nublado para nós é claro como o dia para Cristo. Para Ele está claro quem é que está vivendo de aparência e quem é que está vivendo uma vida que flui de um coração que recebeu e permaneceu no Evangelho. Esses serão os vencedores. Esses serão aqueles de quem Cristo não se envergonhará. Esses são aqueles que têm a sua cidadania garantida nos céus. Esses são aqueles que não estão vivendo de aparência. Porque quem está vivendo de aparência, enganado, letárgico, na superfície do cristianismo, aparentando justiça, mas de fato não abraçaram o Evangelho, esses terão um choque de realidade naquele dia. Esses terão um choque de realidade quando disserem: Senhor, Senhor, eu ia para a igreja todo final de semana. Senhor, Senhor, eu me envolvi e servi em diversos ministérios. Senhor, Senhor, eu ministrava a tua palavra. E ouviram da boca dele: afastem-se de mim, nunca os conheci. Então, se até aqui você tem vivido de imagem, se até aqui a sua aparência não condiz com a realidade do seu coração, porque não tem vida espiritual aí dentro, é tudo mecânico. Vida cristã é uma tradição para você, que herdou, aprendeu a copiar de outros. Você não tem garantia alguma. Você não será reconhecido por Cristo. Você está morto. As vestes da tua alma estão sujas, ainda que por fora você pareça muito bem. E quando aquele dia chegar, você vai ser surpreendido pelo pior choque de realidade que alguém poderia experimentar nessa vida, quando você descobrir que o seu nome não está no livro da vida. Não negligencie essa palavra de exortação. Talvez você esteja diante do texto bíblico nessa noite, ouvindo essa palavra e pensando no seu coração: só o Senhor pode te julgar. Só o Senhor pode me julgar. É verdade. E isso não te assombra. Isso não faz você tremer na base. Isso não faz você se voltar para Jesus com um coração desesperado e abraçá-lo, porque Ele é aquele que morreu na cruz por amor a pecadores. Porque você reconhece que Ele é aquele que te dá as vestes brancas de justiça. Ele é aquele que escreve teu nome no livro da vida. É Ele quem dá o Espírito para você viva. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção nessa mensagem. Satanás e o mundo, eles vão tentar te distrair. Vão tentar te manter adormecido, morto espiritualmente. Acorde. Acorde e confie em Cristo antes que seja tarde. Ele está vindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E você que está aqui nessa noite, essa manhã, e tem vida espiritual. Você que foi alcançado pelo Evangelho. Você que não deixou o Evangelho lá atrás. Perdido num momento no tempo. Você que vive na graça salvadora que foi anunciada a você. Você que busca viver para a glória de Deus. Você que tem comunhão com Cristo. Que anda, conhece o Senhor. É conhecido pelo Senhor. Você que quer fazer Cristo conhecido no mundo. E tudo isso flui de um coração cheio de Cristo. Suas obras não são perfeitas, mas elas são completas. Fica firme. Permaneça no Evangelho. Não caia no sono. Continue vigilante, porque a sua vitória está garantida. O Evangelho que te salvou vai te sustentar até o fim. Até o dia que você vai estar diante do Senhor na realidade da vida eterna, sem culpa, livre do pecado e da morte, para sempre. O que essa carta nos ensina é que vencerá com Cristo aquele que confiar no Evangelho do princípio ao fim. Vencerá com Cristo aquele que confiar no Evangelho do princípio ao fim. Vamos orar. Se
Senhor Deus, nessa noite, nessa manhã mais uma vez, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Nós declaramos, ó Deus, que queremos ser uma comunidade, uma igreja que é viva de verdade. Que nossas famílias, Senhor, que nossos programas, nossos ministérios, que toda a nossa vida cristã seja genuína, autêntica, vibrante, expressiva. Porque o Evangelho, a mensagem de salvação de que Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, Cristo vive. Que a Tua graça esteja sempre ativa, presente, atuando, trabalhando em nossos corações. E que tudo que fizermos, Senhor, todo o nosso viver, que ele flua desse coração cheio do Evangelho. Senhor Deus, nós queremos permanecer em Cristo. Sem Cristo não temos vida alguma, Senhor. Que nós individualmente, na nossa caminhada contigo, que nós como família, como comunidade do Senhor aqui nessa cidade, pela Tua graça, a gente possa permanecer no Evangelho, sempre. E se tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Se tem alguém aqui vivendo de aparências, ó Deus, que a verdade da Tua palavra, a verdade graciosa do Evangelho, dê um choque de verdade nesse coração, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja, Deus, transformação e um retorno para Cristo. Essa obra só o Senhor pode fazer, ó Deus. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus o Salvador. Amém.